9.615 pagantes no Onésio Brasileiro Alvarenga, para uma renda de R$ 157.790. Vila Nova e Atlético empataram por 1-1 e o Dragão decide o Campeonato Goiano contra Goiás ou Iporá. Evandro, classificação justa do Atlético para a decisão? Muito justa, Pasquetto. Não há o que tirar nenhum tipo de mérito. Acho apenas que o Atlético terá que jogar um pouco mais do que jogou nesses dois clássicos para enfrentar o Goiás numa condição igual, porque o Goiás, mesmo não tendo encarado nenhum clássico no campeonato, o Atlético encarou 4 vezes aí o time do Vila Nova, acabou perdendo 2, empatando 1, ganhando 1 apenas. Acho que o Atlético precisa melhorar nesses 2 jogos finais. Mas acredito que será uma decisão muito igual e chegam os 2 times que são da Série A. Então, uma decisão justa para o Atlético. E aí, craque, a classificação do Atlético foi justa? Justa, Pasquetto. Fez um bom jogo no primeiro jogo dessa semifinal, lá quando ele conseguiu a vitória de 3-2 sobre o Vila Nova, jogando no seu estádio. No jogo de hoje, soube controlar muito bem o jogo quando precisou controlar, como foi o primeiro tempo, um jogo onde ele não deixou o Vila crescer e quando precisou, quando ele tomou o gol e precisou jogar, ele jogou. Ele foi pra cima do Vila Nova, buscou os espaços, estava tendo dificuldades, mas aí sobrou realmente a situação do bom jogador, né, do craque. O Jorginho apareceu, o Wellington Rato apareceu e teve aquela linda finalização fazendo o gol que deu a classificação. Então, justa a classificação do Atlético, porque na hora que precisou, ele soube jogar. Chega com justiça o Atlético à decisão, Kleber? Chega sim. O Atlético é time bem montado. Na hora que precisa decidir, ele cresce. Time bom cresce na reta final. O Atlético cresceu na hora certa, venceu o primeiro jogo contra o Vila Nova no seu estádio por 3-2 e acabou hoje fazendo por merecer até a vitória. O Vila só fez um gol hoje porque o senhor Leone Carvalho, como é que é o nome do rapaz? Leone Carvalho, inventou um pênalti, que é uma pouca vergonha dessas que a gente não gostaria de ver em futebol. Inventou o pênalti e aí o senhor Sávio Pereira Sampaio foi lá e confirmou a pouca vergonha. Uma coisa absurda dessas que a gente ganha para falar e precisa mostrar para a opinião pública. E por isso o Vila fez o seu gol de pênalti. Um pênalti que não aconteceu, não houve, foi inventado para que o Vila Nova pudesse fazer o seu gol. E o Atlético então precisou fazer o gol. Vamos fazer o gol? Vamos. Nós somos o time grande e vamos chegar à final. Foi lá e numa jogada de 2 jogadores muito importantes, o Wellington Rato e o Jorginho, acabou definindo o jogo, fazendo 1-1. Então o Atlético buscou a classificação, empatou com o Vila Nova e venceu a arbitragem. Evandro Gomes, melhores e piores no Atlético. Luan Poli, Edson, Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho, o Rato pelo gol. Apenas tão somente pelo gol, né? Que ele não fez uma grande partida. Quem ficou devendo? É difícil, eu não gosto de falar quem foi pior. Mas jogadores que poderiam ter apresentado mais no time do Atlético. O Dudu, pelo potencial dele. O Shailon. Acho que o Shailon hoje não foi tão brilhante quanto no jogo lá do Ascioli. Foram esses aí, Pasquetto. E aí, Tim, melhores e piores no Atlético? Pasquetto, do lado do Atlético, eu não vi ninguém assim muito abaixo, não. Vi um time bem irregular. Ninguém fez uma partida, pelo menos na minha visão, muito abaixo. Então é difícil você escolher os piores. Agora, os melhores. O Luan Poli fez boas defesas, o Edson foi bem firme ali, mesmo improvisado como zagueiro. Gostei muito do Marlon Freitas, principalmente no primeiro tempo, quando ele dominou ali o sistema de meio campo ali, fazendo a transições de defesa e ataque. E os 2 que eu coloquei que foram decisivos. Nenhum fez uma grande partida assim para encher os olhos, mas na hora que precisou foi decisivo. Jorginho e o Wellington Rato. Kleber Ferreira, melhores e piores no Atlético. O melhor, sem dúvida nenhuma, é o Marlon Freitas, por aquilo que eu já falei no meu comentário anterior. Eu gostei muito, tanto do Jorginho quanto do Wellington Rato, pela postura tática dos 2. Cumpriram aquilo que o treinador passou para eles e cumpriram com muita determinação e disciplina tática. Na hora que precisou fazer o gol para o Atlético, foram lá e fizeram. Então, os 2 estão também entre os grandes destaques do Atlético. O Luan Poli fez
algumas defesas importantes também. Hoje sai redimido do gol que tomou o gol olímpico no primeiro jogo lá no estádio Antônio Ascioli, entra entre os melhores. O Edson, por estar improvisado, e olha, não teve uma falha dele. Ali na zaga, em momento nenhum, quando a coisa foi pro lado dele, ele não teve nenhuma falha. Aliás, a zaga do Atlético, o Anderson também foi muito bem. E pior, no Atlético eu não vi ninguém. O Atlético cumpriu uma partida tática pré-determinada para buscar o empate, então eu não vi nenhuma baixa, nenhum jogador esteve abaixo da crítica jogando com a camisa do Atlético. Nem o Rickson. Ô Tim, e no Vila Nova, os melhores e piores? No Vila, Pasqueto, começar assim, é a mesma situação. O jogo foi um jogo muito, muito tenso, muito disputado, muito brigado, né? Não teve ninguém assim sobressaindo muito, não. Pra mim, no Vila, essa questão de ficar devendo um pouco mais, porque a gente sabe que tem condições de jogar mais. O Moacir, infelizmente, parece que ele saiu até sentindo uma lesão ali no segundo tempo. O Pablo Roberto, a gente sabe que tem condições também de jogar mais do que jogou, e o próprio Wagner, por mais que foi o lance polêmico ali, o lance do pênalti em cima dele, o Wagner a gente ainda espera muito mais, que a gente sabe que tem potencial para jogar muito mais do que jogou ainda com a camisa do Vila Nova. No lado positivo, eu gostei do sistema defensivo do Vila, por mais que tenha falhado ali, não vou nem falar falhado, foi mérito mais do Atlético no lance do gol do que falha individual, né? Foi o talento dos jogadores do Atlético, mas eu gostei do Rafael Donato, e no final ele foi pro ataque, quase que fez o gol que levaria a decisão pros pênaltis, ele numa linda cabeçada. Gostei também do Mateuzinho, por mais que não se destacou como em outros jogos, é um jogador que não esconde hora nenhuma do jogo, que procura o jogo o tempo todo. E aí a gente tem que ficar com o Rubens também pela frieza, Pasqueto. Momento tenso do jogo, pênalti a favor do Vila, dessa vez não teve nem aquela discussão ali para quem pega a bola, ele pegou, bateu com extrema categoria, sem chance nenhuma pro Luan Poli, então pra mim eu fico com esses jogadores aí. E aí, Evandro Gomes, melhores e piores no Vila Nova? Você pegar o Rafael Donato, fez uma partida boa, embora no lance do gol do Atlético ele estava envolvido na jogada. Mas ali foi muito mais mérito do Jorginho, que fiou a bola, e do Rato, que saiu no buraco que tinha ali, na hora, no tanto certinho, para empurrar aquela bola. Mas Donato, no todo, principalmente nas bolas altas, ele é um jogador que mantém uma regularidade. O Renato também jogou uma boa partida, porque o time do Atlético atacou muito. Formiga começou bem, depois acho que sentiu cansaço. O Arthur Rezende foi um dos jogadores mais batalhadores no time do Vila Nova. Acho que ele fez uma grande partida. E o Pablo Diego, apagado no primeiro tempo pelo esquema que ele tinha de marcação, quando ele foi um pouco para o meio, ele melhorou. Tanto que ele deu aquele chutaço lá do meio do campo, quase fazendo um belíssimo gol. Sim, o Jorge não trabalhou, na culpa dele. Né? O Moacir também fez um jogo um pouco melhor do que lá do Ascioli, e o Pablo também devendo um pouquinho. E aí, Kleber Ferreira, melhores e piores no Vila Nova? Olha, o melhor é o Mateuzinho, né? Ele é um jogador que entende muito a necessidade da entrega em um time como o Vila, que tem um time bom, mas que as peças de reposição nem sempre são à altura daquelas que está jogando. Então ele se entrega muito, ele procura demais no primeiro tempo, ele procurou demais fazer o jogo rodar, fazer a bola circular, apareceu para receber a bola, tentou o lançamento na área, enfim, o Mateuzinho para mim foi o melhor do Vila. Outro jogador que eu gostei muito foi do Rubens, fazendo o peão muito interessante, entrando na área de uma forma muito incisiva para cima da zaga do Atlético. A zaga foi bem, mas ele também foi bem e não teve uma oportunidade real para empurrar a bola para o gol, a não ser na cobrança do pênalti, cobrou muito bem. Gostei do Rubens também. Agora, não gostei do Wagner, mais uma vez. Acho que o Wagner está devendo muito para a torcida do Vila Nova. Eu não gostei do Pablo Roberto. Acho que na hora do gol ele deveria estar na cabeça da área. Afinal de contas, o seu time está ganhando de 1-0. O primeiro volante é ele. Aí chegam os dois homens de criação do Atlético. Um com o outro lado a lado. Um pega a bola, o outro abre, tira o espaço do zagueiro chegar. E não tem nenhum volante ali naquele momento. E quem deveria estar ali era o Pablo Roberto. Então, o Pablo Roberto também ficou devendo na minha avaliação. Gostei também do William Formiga, que voltou hoje e na minha avaliação voltou bem. Ô Kleber, eu sigo contigo. Nota para Sávio Pereira Sampaio, árbitro do jogo. Ah, tenha paciência, né? Tenha paciência, não é porque tem o escudeto FIFA no peito e eu não julgo o árbitro por escudeto que carrega que eu vou alisar, não. O cara que confirma um pênalti desses,
Ele não tem, eu não posso dar nota boa. E olha que ele vinha apitando com muita correção, cumprindo o posicionamento direitinho. Era um árbitro assim que estava muito em cima do lance, evitando a aplicação excessiva de cartões, não dava espaço para as reclamações. Então estava indo bem demais no jogo. Aí na hora do pênalti não tem cabimento não. Vou dar uma nota 1 para não dar 0. E aí, Tim? Pra mim o Sávio Pereira tava indo muito bem na partida, né? Ele fez assim, teve um lance capital, e nesse lance capital pra mim ele errou. Na minha visão ele errou, por mais que tenha um contato ali do pé do Wanderson no pé do Wagner, jogador do Vila Nova, longe pra mim, na minha concepção, pra marcar um pênalti. E ele teve a oportunidade de ir por VAR. Por mais que também o Leone Carvalho tenha visto alguma coisa ali, chamou ele foi pro VAR, e aí, Pasquetto, pra mim ele cometeu o erro. Pra mim não foi pênalti, então pra mim é um erro grave. Fora isso, ele fez uma boa arbitragem, ele controlou bem o jogo, primeiro tempo tranquilo, mas esse erro foi muito grave. Aí ele fica com a nota vermelha, diante disso fica com a nota 4. E aí, Evandro Gomes, nota para Sávio Pereira Sampaio. No jogo em si, ele adotou um critério de não dar tantas faltas, né? Mostrou hoje poucos cartões, teve faltas duras dos dois lados, deixou o jogo seguir, né? Foi um critério que ele adotou, certo ou errado, ele foi para os dois lados. Em relação ao pênalti, ele não deu pênalti na hora. Eu acho que aí a culpa maior é de quem comanda o VAR. Porque o VAR é para corrigir os erros do árbitro em campo. Se não tem câmera lá que possa provar, ou se eles têm uma imagem que tire da gente essa ideia de que não foi pênalti, tudo bem que mostrem. Mas o erro vem mais lá de cima, que o VAR está lá é para ajudar, não para atrapalhar. Eu dou uma nota 6 para o árbitro da partida. Aliás, até na minha escalação que eu peguei aqui, tinha um auxiliar que era o Bruno Pires, e não era, né? Acho que os dois eram de Brasília. Uma nota 6 para o Sávio. O Thiago Gomes de Goiás e o auxiliar número 2, Daniel Andrade. o Daniel Andrade, do Distrito Federal. Opiniões de Evandro Gomes, Kleber Ferreira e Tim. No empate 1-1, Vila Nova e Atlético, com a classificação do Dragão para a final do Campeonato Goiano.